Glórias ao excelente nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra do nosso Deus, na aula de número 199, Palavra Poderosa, cujo tema é batismo com o Espírito Santo, dentro de uma abordagem dons do Espírito Santo, né? E aqui é assim nós estamos dando continuação em relação às ministrações anteriores. Para todos sempre seja exaltado o nome do nosso Deus. E também informamos que, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, é que nós estudamos juntos a Palavra de Deus, né? Essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas que nós ministramos, nós temos escrito através de apostilas, temos também gravados em áudios, em vídeos, e você poderá estar nos seguindo através das nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Você sempre é bem-vindo para estarmos juntos estudando a palavra do nosso Senhor. Os nossos contatos, temos o e-mail oliveirasiloafrica@gmail.com e também temos o telefone e o WhatsApp +284 84 567 6067. Dentro de uma introdução, em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 7 a 9, está escrito: é com muito sofrimento que fazemos a obra, né? Então está escrito o seguinte: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha o que Paulo está dizendo, né? E ele continua dizendo o seguinte: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Queridos, nós, dentro dessa abordagem, os dons do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que o Senhor haverá de trazer o entendimento panorâmico daquela que é a sua vontade em relação deste assunto tão oportuno, né? Então, os dons do Espírito Santo, eles foram concedidos para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz isso, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E também nós temos registrado em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 12 e 13, o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que o possa interpretar. Ainda encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 12 e 13, a seguinte revelação: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja bem, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja que os dons do Espírito Santo são concedidos para isso, também para a edificação da igreja. Também os dons do Espírito Santo, eles foram dispensados segundo a vontade soberana de Deus. Sim, é pela sua própria vontade que eles foram liberados.
Nós temos isso em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, que está escrito: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, pela expressão soberana do nosso Deus, os dons foram concedidos. Os dons do Espírito Santo, eles devem ser procurados e são de natureza temporária. É isso que nos revela em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, que está escrito o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então veja, queridos, que o Espírito Santo, ele opera em cada um segundo o seu próprio propósito. Encontramos em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, o seguinte: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É a revelação que nós temos nesse texto, nessa passagem, né? Os dons do Espírito Santo, eles não devem ser negligenciados. Encontramos essa revelação na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, que está escrito o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja que revelação maravilhosa nós temos. Ainda em 2 a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor nos revela o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Note, amados, que são ensinamentos tremendos para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Os dons, eles não devem ser desprezados. É o que nós encontramos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Não podemos desprezar os dons de Deus, evidentemente. E também não devem ser negligenciados. Encontramos essa ordem em Atos, capítulo 8, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgais adquirir por meio dele o dom de Deus. Então não pode ser negligenciado, não pode ser comprado, porque é graça de Deus depositada em vasos de barro para a manifestação da sua glória, né? Eles podem ser imitados por falsos profetas, os dons sim. Encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, a seguinte passagem: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora veja a resposta do Senhor, que segue a partir do versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja, falsos profetas usando os dons ministeriais, ou melhor, imitando os dons ministeriais, né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E Paulo, o apóstolo, continua revelando o seguinte, pelo Espírito, evidentemente, no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Queridos, ainda recebemos a revelação através do livro do Apocalipse,
no capítulo 13, versículos 13 e 14, o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então perceba que falsos profetas, eles imitam os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, eles podem ser imitados pelo anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja que os anticristos, ou o anticristo, os falsos profetas, operam grandes sinais. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja, todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amados, os dons de poder do Espírito Santo, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. E nós queremos dizer que nesse texto está escrito: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paramos por aqui e na próxima ministração daremos continuidade. Que Deus abençoe grandemente e que o Senhor vos guarde em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.